Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal. Hoje nós vamos continuar estudando os livros da Bíblia e hoje é o dia do livro do profeta Joel. Sobre o profeta, nós não temos muitas informações. Sabemos que ele é filho de Petuel e os estudiosos acham que ele profetizou por volta ali de 830 a.C., porque não tem muitas informações sobre ele na Bíblia. Mas o que nós sabemos é que ele profetizou numa época de intensa devastação sobre a terra de Judá. Então, teve uma praga de gafanhotos ou locustas, como eles falam aqui, e esse inseto, quando vem em grandes quantidades, né, numerosos, eles destroem totalmente as plantações. E até tem uma descrição que fala aqui que aonde esse exército, né, passava, antes era bonito como o Jardim do Éden. Depois, conforme eles passavam, ficava desolado como um deserto, né? Porque se você já viu, né, imagens de gafanhotos, né, comendo assim em grande quantidade uma plantação, vai destruindo totalmente. Então foi o que aconteceu na época. E vocês sabem que naquela época a economia era agrícola, né? E os alimentos, eles sem alimentos também não poderiam alimentar os animais morreram e eles não tinham nem como oferecer, nem para comer, nem para oferecer lá no templo. Então ele conta sobre essa história, né, do capítulo 1 até o capítulo, quer ver, do capítulo 1, versículo 1 até o capítulo 2, versículo 11, ele fala sobre essa destruição que esses gafanhotos trouxeram, e ele associa isso a um julgamento de Deus devido ao povo estar totalmente desobediente, totalmente errado, praticando atos injustos de violência. Então, devido a isso, houve esse julgamento. Então, ele conta isso até o capítulo 2, versículo 11. Depois do versículo 12 em diante, ele fala sobre a promessa de misericórdia de Deus, de restauração. Então, ele fala para que eles clamem a Deus, sinceramente, para que eles proclamem um jejum, para que eles se voltem para Deus. E aí ele fala: quem sabe não se arrependerá o Senhor, né? Vamos ler lá no capítulo 2, versículo 12. Ele diz assim, ó: ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro, com pranto, rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Que eles tinham aquela mania, né, de quando uma coisa muito triste acontecia, uma tragédia, eles rasgavam assim a roupa, né, rasgavam as vestes. Era uma manifestação de lamento, né, de pranto. Então aqui ele fala assim, ó, rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. E convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Quem sabe se não se voltará e se arrependerá, e deixará após si uma bênção, uma oferta de manjares e libação para o Senhor vosso Deus. Aí ele fala assim: tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene, congregai o povo, santificai a congregação. E aí ele vai falando, né? Que se eles fizessem isso, se eles realmente rasgassem o coração, se eles realmente percebessem que o erro deles é que estava causando toda essa situação, né? Então que Deus voltaria e restauraria a sua terra. Então ele fala isso nesse capítulo todo, né? De restauração até o versículo 27. Depois, você vê que Joel é um livro bem pequenininho, né? Ele tem 3 capítulos, mas ele fala de muitas coisas aqui que aconteceram, tanto naquela época quanto na época futura, que vocês vão ver daqui para frente. Bom, a partir do versículo 28, do capítulo 2, versículo 28 em diante, ele fala sobre uma época futura. É como se ele falasse assim: olha, vocês acham que isso daqui é destruição? Vocês não têm noção do que vai ser a destruição final, do juízo final de Deus, não só contra os ímpios, contra todas as nações da terra. E ele começa falando como isso ia acontecer. Em primeiro lugar, a primeira coisa que ia acontecer nessa época final é que o Espírito Santo seria derramado sobre todas as pessoas que buscassem a Deus, que tivessem a Deus dentro de si, né? Então, porque naquela época o Espírito Santo só vinha sobre o profeta e ele falava ali
o que Deus tinha para falar para o povo. Mas não era, a pessoa poderia orar a Deus, ela poderia ter um relacionamento com Deus, mas ela não era cheia do Espírito Santo de Deus. Só os profetas, os escolhidos de Deus, é que acontecia isso. E ele fala aqui que lá na frente, né, tem uma promessa de que Deus iria derramar o Espírito Santo sobre toda a carne. Então eu vou ler aqui para vocês, ó, a promessa do derramamento do Espírito Santo, que está no capítulo 2, versículo 28 e 29. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Então, o Espírito Santo viria sobre todos aqueles que tivessem Deus, que desejassem Deus no seu coração. E isso se cumpriu quando você for ler, quando nós formos estudar lá em Atos dos Apóstolos, né, no Novo Testamento, depois que Jesus morreu e ressuscitou, ele disse que ele não nos deixaria órfãos, mas que o Espírito viria no lugar dele. E isso acontece lá em Atos capítulo 2, depois você lê, porque é bem comprido, mas você vai ver a relação entre o que é profetizado aqui 800 e lá vai, né, anos antes de Cristo e o que aconteceu depois que Cristo tinha morrido, ressuscitado e deixou a promessa de que ele derramaria o seu espírito. Então isso se cumpre lá em Atos capítulo 2. E hoje nós temos acesso direto a Deus através do Espírito Santo que habita dentro de nós, aquele que tem a Jesus Cristo, que aceitou o sacrifício de Jesus Cristo, que tem a Jesus como Senhor e Salvador, tem o Espírito Santo dentro de si e nós podemos ter acesso direto ao Pai através do Espírito Santo. Que coisa maravilhosa, né? E ele pode derramar dons sobre nós, como fala aqui, ter sonhos, ter visões, ter revelações, ter orientação sobre a nossa vida, ter um guia que nos diz a todo momento o que nós devemos fazer, o que nós devemos decidir. Então, isso é profetizado aqui, ó, muito tempo antes, lá nessa época de Joel. E depois ele fala sobre a guerra final, sobre o Armagedon, né? Fala aqui um pouco sobre essa época do Apocalipse lá, né? Que a gente vê. Então, por exemplo, ele começa falando, vamos ler primeiro o capítulo 2, o versículo 31, diz assim, ó, que naquela época, né, no final dos tempos, ó, o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Quando há muita fumaça na atmosfera, a Lua ela fica vermelha. Né? A imagem que a gente tem aqui da Terra é que ela fica vermelha, como em sangue. Então, o que mostra aqui que nessa época vai ter grande violência e guerras. Então, vai ter grande fumaça, né, das explosões, das guerras, e o sol escurecerá, porque a gente não vai conseguir ver a luz do sol direito, devido à fuligem, né, provavelmente das bombas e de outras coisas, e a lua ficará vermelha como sangue. Depois, no versículo 3, capítulo 1 e 2, diz assim, ó, eis que naqueles dias e naquele tempo em que mudarei a sorte de Judá e Jerusalém, congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá, que também é chamado Armagedon. E ali entrarei em juízo contra elas por causa do meu povo e da minha herança Israel, a quem elas espalharam por entre os povos, repartindo a minha terra entre si. Então ele diz aqui que no final dos tempos haverá um outro julgamento, né, pior do que esse aí dos gafanhotos que eles estavam passando, naquela região ali do Vale de Josafá, vale, né, a batalha de Armagedon, que a gente sabe que é chamado lá na frente em Apocalipse. Nesse vale de Josafá, as nações todas vão se congregar para vir contra Israel. E olha só o que vai acontecer. Vamos ler lá. No capítulo 3, versículo 12, diz assim: levantem-se as nações e sigam para o vale de Josafá, porque ali me assentarei para julgar todas as nações em redor. Depois o 14, multidões, multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto, no vale da decisão. Quando ele fala dia do Senhor, o grande e terrível dia do Senhor, ele está falando sobre esse julgamento. Depois o 14 ao 17, olha só. O 14 nós já lemos, né? O 15. O sol e a lua se escurecem, de novo ele fala aqui. As estrelas retiram o seu esplendor, porque a gente não consegue mais ver nada, né, no céu.
O Senhor brama de Sião e se fará ouvir de Jerusalém. E os céus e a terra tremerão, mas o Senhor será o refúgio do seu povo e a fortaleza dos filhos de Israel. Sabereis assim que eu sou o Senhor vosso Deus, que habito em Sião, meu santo monte, e Jerusalém será santa. Estranhos não passarão mais por ela. Então, olha que interessante, né? Vai ter toda essa multidão de nações vindo contra Israel, mas Deus vai lutar por Israel, que é o que diz lá em Apocalipse, que diz que viriam todas as nações na hora que eles vão tentar destruir Israel, Deus volta e acaba com essas nações inimigas e restaura, aqui como fala, né? Mudou a sorte de Israel. Né? E olha que interessante que tem, eu queria ler com vocês esse versículo, é o versículo 32 do capítulo 2, que diz assim, no meio de toda essa confusão que vai acontecer nessa guerra final, diz assim, e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então essa destruição é para os ímpios, para as nações ímpias, para as pessoas que não querem saber de Deus, mas todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, se nós tivermos a Deus, nós temos a nossa salvação, porque o Espírito Santo habita dentro de nós. E nós estamos associados com aquele que nos enviou o Espírito Santo, que é Jesus Cristo. E a promessa de restauração, no capítulo 3, versículo 20, diz assim, ó, Judá, porém, será habitada para sempre, e Jerusalém de geração em geração, que é a promessa final de restauração. Então, veja, Joel fala aqui numa época muito dura, e fala que o que está acontecendo com eles, toda essa destruição, é por causa do comportamento deles. Mas que se eles rasgassem o seu coração, se eles mudassem de comportamento, se eles clamassem a Deus, se entregassem de verdade para Deus, que Deus iria restaurar. A mesma coisa, né, comparando, no final dos tempos, né, que tudo o que vai acontecer de destruição que a gente já começou a ver aqui, né, basta você ligar a televisão, né, então você sabe que muitas das coisas que acontecem hoje em dia, pestes, guerras, terremotos, fome e muitas coisas já vêm acontecendo desse final dos tempos. E a mesma coisa, Joel estava falando aqui, que o que aconteceu com eles lá dos gafanhotos, que trouxe aquela destruição tão grande, vai acontecer no final dos tempos muito pior, né? Quando as nações todas vierem contra o povo de Deus, contra Israel. Nesse momento, no vale de Josafá, na batalha de Armagedon, Deus se assentará ali, julgará todas as nações, mas aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, assim como eles que estavam rasgando ali o seu coração diante de Deus. E aí ele fala da promessa de restauração final àqueles que permaneceram fiéis a Deus. Então, que nós possamos, né, através do estudo desse livro, entender que para nós, na nossa vida, a lição que fica é que nós temos que rasgar o nosso coração. Olhar o que nós estamos fazendo de errado, olhar, refletir sobre as nossas ações e mudar o nosso comportamento, que nós possamos receber esse Espírito Santo, essa presença de Deus conosco, que nós possamos estar todos os dias ali andando com o Senhor, né? Pedindo perdão pelas nossas falhas, pelos nossos erros, porque somos seres humanos, mas que nós estejamos desejosos de não errar mais, de tentar seguir o caminho do Senhor, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Amém, queridos? Então, estude bastante esse livro. Quando você for estudar Joel, leia o capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, que está lá no Novo Testamento, para você poder entender ali do que ele estava falando. Amém, queridos? Que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua família. E na próxima semana, no próximo programa, nós estaremos falando sobre o profeta Amós. Deus abençoe, fiquem com Deus.